Olha, existem duas fases da artrose. A fase aguda, onde a pessoa está com uma intensa dor e geralmente 90% dos casos a pessoa tem um edema, que é aquele famoso inchaço, né? E as pessoas muitas vezes, por falta de conhecimento, ou até uma indicação errada, colocam compressa quente, Marcos Dantas, e aí acaba agravando o quadro doloroso e até o edema, porque aumenta causa ali aumenta a vasodilatação local. Então isso não é interessante. Então a compressa correta diante de um quadro de artrose da fase aguda tem que ser compressa de gelo. E eu ouço muito, inclusive no consultório, na clínica, as pessoas dizendo que estão, inclusive, usando luz vermelha no joelho, luz aquecida vermelha, que elas acham, inclusive, que é infravermelho e não é. Mesmo porque o infravermelho, ele não tem cor, ele é incolor. Então não se coloca nada quente num joelho artrótico com edema. Agora, eu tenho uma artrose, tá doendo, eu não tenho edema, aí eu posso fazer uma compressa quente ou então fazer um choque térmico. Como é choque térmico? Eu boto, por exemplo, 4 minutos quente, temperatura de 40 graus centígrados, 4 minutos. Tiro imediatamente, boto uma compressa de gelo 1 minuto, faço esse processo durante 20 minutos. Algumas pessoas, Ave Maria, isso aí não vai atrofiar, vai entortar a minha perna, a minha boca, não. Pode ficar tranquilo, porque a gente faz na clínica e a gente tem excelentes resultados terapêuticos com isso. Agora, saindo um pouquinho da questão da compressa, eu acredito que as pessoas entenderam, é muito importante, Marcos Dantas, hoje, o que é que eu vejo que está faltando no meio da medicina e da ciência médica como um todo? Está faltando que os profissionais, eles tenham uma visão mais holística do paciente e que também os profissionais trabalhem de forma multidisciplinar. O problema é que tem profissional querendo fazer tudo sozinho. E, por exemplo, um paciente com artrose, ele nunca vai conseguir melhorar se um profissional só atuar. Na maioria das vezes a gente precisa do médico, que é fundamental a parte medicamentosa, mas a gente também precisa da influência do nutricionista, mesmo porque 90% da população que nos procura na clínica para fazer tratamento de dor causada pela artrose estão acima do peso, pelo menos com sobrepeso. Então quem vai entrar aí para ajudar a tirar essa carga desse corpo é o nutricionista e precisa do fisioterapeuta. Eu não consigo imaginar um paciente ter uma melhora de um quadro artrótico sem fazer uma fisioterapia. Eu não consigo ver, porque é o fisioterapeuta que vai atuar fortalecendo toda aquela musculatura adjacente do joelho, do quadril, da coluna e assim sucessivamente. E, por exemplo, além da questão da compressa, existem outros tratamentos que a pessoa pode fazer dentro da própria casa? Existe. Além disso, a pessoa pode fazer mobilização. Eu sempre aconselho que a pessoa procure o profissional, nesse caso o fisioterapeuta, para que ele possa pelo menos ensinar quais são os exercícios que ela pode fazer em casa. Ela não só pode, como ela deve fazer. Por exemplo, alguns alongamentos, e o principal alongamento que o paciente com joelho artrótico, com quadril deve fazer, mas principalmente joelho artrótico, que é a articulação realmente mais prejudicada pela artrose, é um alongamento dessa região posterior da perna, que a gente chama isquios tibiais, porque são eles exatamente que faz a flexão do joelho e a extensão da coluna. E o que ele não pode fazer com relação ao exercício físico? Olha, uma das coisas, essa pergunta sua é bem cabível, uma das coisas que eu vejo demais as pessoas fazendo, até dentro d'água, que é completamente errado, é alongando quadríceps. Como é o alongamento do quadríceps? Você bota a mão no tornozelo e traz o calcanhar até o bumbum, até o glúteo. Tá errado, porque você aumenta ali o contato da tíbia com a fíbula. Aliás, da tíbia, que é o principal osso da perna, com a articulação do joelho, que é deixa eu ver se eu lembro o nome agora, é a tíbia e o côndilo femoral. É que é tanto nome, né? É verdade. Então, esse exercício que você falou agora, ele não é aconselhado? Não é aconselhado nem dentro d'água. Então eu digo dentro d'água porque a gente tem lá na clínica a piscina, né, que é com água aquecida, e a gente às vezes o pessoal diz: Cleiton, não vamos alongar o joelho não vamos fazer alongamento aqui dessa região anterior da coxa, e no caso do paciente artrótico não é recomendado. Por isso que é muito importante que o profissional ele procure cada vez mais se especializar. Por exemplo, essa semana eu recebi um convite para participar de um simpósio para atender crianças com microcefalia. A atuação atual da fisioterapia na microcefalia. Então é importante que o profissional ele esteja sempre se atualizando, porque senão ele acaba ficando para trás e acaba muitas vezes fazendo até besteira no tratamento. Então isso me chamou a atenção e isso me levou a fazer esse curso para tratar joelhos, quadril e etc. com artrose. A nossa ouvinte Francisca, lá do bairro Alto da Boa Vista, está dizendo o seguinte, que ela caminha muito e sente uma dor no joelho, aí depois melhora com o repouso, e isso acontece constantemente. E ela pode ser artrose nesse caso? Pode ser, e a primeira coisa que eu digo para ela, sem nem vê-la, é: pare de caminhar imediatamente.
ela deve parar imediatamente de caminhar e talvez até resolver a artrose? Até descobrir o que é que tá causando essa dor, porque se ela tiver com artrose, Marcos Dantas, e ela continuar caminhando, a tendência é só piorar, agravar até chegar uma esclerose óssea, onde não tem mais cartilagem e onde não tem mais osso, acaba tudo, e aí somente um processo cirúrgico. Então, por exemplo, ela pode substituir a caminhada por qual exercício? Ela pode substituir a caminhada momentaneamente por uma atividade na água, e dependendo, se realmente for comparado, for diagnosticado uma gonartrose, uma artrose, onde já tem um desgaste ósseo, aí ela pode fazer, ela vai continuar fazendo atividade física sim, mas na água, dependendo do quadro, ela pode fazer uma bicicleta e assim por diante, mas ela tem que tirar todo exercício que lhe cause carga ali na articulação. E outra pergunta aqui, quem tem esporão no calcanhar, está sentindo que está inflamado, a compressa deve ser quente ou gelada? Somente gelo, faz compressa 3 a 4 vezes por dia durante 20 a 25 minutos de gelo, bota o pé imerso numa bacia ou num balde com gelo e deixa ali. E é muito importante também as pessoas, quando eu falo, Marcos Dantas, que o profissional ele tem que ter uma visão holística do paciente, então é muita coisa envolvida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou pegar um quadro clínico, o paciente chega no meu consultório e ele já chega claudicando. O que é isso? Ele já chega mancando e ele chega referindo dor, porque se ele não tivesse com dor ele não tava mancando, óbvio, né? Então a gente já começa ali a observar a marcha do paciente na hora que ele entra. Aí a gente já começa a perceber se ele tem algum desvio na coluna, se ele tem cava na planta do pé, o calçado que esse paciente está usando, e aí a partir daí a gente começa o tratamento. E o tratamento não é só colocar um ultrassom, só colocar um TENS, fazer uma compressa, é tudo. Então, solicitar que esse paciente procure ajuda médica, solicitar que esse paciente vá para um nutricionista para ajudar ele a perder peso, indicar para esse paciente um calçado apropriado que ajuda a amortecer cada vez que ele pisar no chão para evitar exatamente esse impacto nessa articulação artrótica e assim sucessivamente. Então tem que ver o paciente como um todo. Então o paciente ele tá ali atrás do profissional, atrás de quê? Atrás de melhorar. Não é? E ele tem que sair satisfeito com o tratamento. Então, se eu tentar tratar um paciente com artrose somente com a fisioterapia, ele não vai ter um resultado esperado. Então, eu tenho que caminhar ele para quem? Para um ortopedista ou para um reumatologista, na maioria das vezes para um reumatologista e assim sucessivamente. Tem ouvido conosco, eu falo com quem? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Ana Paula, você pode ficar à vontade. Doutor, eu não sei se foi essa semana ou foi a semana passada que eu liguei falando sobre uma queda de uma rede, meu calcanhar estava inchado. Aí eu comecei a fazer compressa de gelo todo dia de tarde e estou caminhando de manhã, 5 da manhã, eu dou uma volta na ilha de Santana. Aí eu estou me sentindo muito bem, meu pé não dói mais como antes, tá certo o que eu estou fazendo? E aí, doutor Cleiton? Ela com certeza teve uma melhora significativa devido ao gelo. Então, se ela tem realmente esporão de calcânio e está na fase aguda, eu só desaconselho, Marcos Dantas, a caminhada no momento, porque é uma atividade de impacto, mesmo ela usando um tanto desconfortável. Então é importante que ela continue na compressa aí pelo menos mais uns 5 dias e depois ela volta a caminhar. Enquanto isso, ela faz bicicleta, porque a bicicleta não tem impacto ali na região do calcanhar, não tem nenhum problema. Impressionante o quanto o gelo é benéfico, né? O gelo é o melhor remédio de todos os analgésicos que Deus deixou, se chama gelo, que a gente chama de crioterapia. A artrose tem cura? A artrose não, tem tratamento. Então quem sofre vai ter que aprender a conviver, né? Com a artrose, exatamente. Mesmo a cirurgia, não é? Que é ali a cirurgia de joelho, por exemplo, o paciente ele faz, geralmente os médicos fazem após de 60, 65 anos, tem uma durabilidade de 15 anos, correndo risco, inclusive, depois de ter que fazer de novo a cirurgia de joelho. Agora, esse tratamento, no caso, ele tem que ser acompanhado por um especialista. A pessoa não pode começar o tratamento dentro de casa, né? Não deve começar. Própria. A primeira coisa tem que ter o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, a gente pega a história clínica, pega ali o exame de imagem, tem o diagnóstico, então faz o tratamento. A gente tem recebido muitos pacientes com artrose lá na clínica e graças a Deus, a gente pede muita sabedoria a Deus para que a gente continue ajudando essas pessoas, Marcos Dantas, e graças a Deus as pessoas têm tido bastante resultado. Bastante resultado mesmo, mas é importante, porque essa é a forma que a gente tem trabalhado lá na nossa clínica, é a forma que a gente tem ajudado os pacientes, é dessa forma holística de ajudar. Temos mais um ouvinte conosco, eu falo com quem? Bom dia. Alô? Bom dia, eu falo com quem? Bom dia, é Célia aqui do Sítio Laje, Ouro Branco. Oi, dona Célia, quer fazer alguma pergunta para o Dr. Cleiton Leite? Pode ficar à vontade. Tá bom, Márcia, porque eu sofro muito de artrose. Aí eu não escutei desde o começo. Aí eu queria saber se tem algum exercício, alguma medicação. A dona Célia mora no Sítio Lages, município de Ouro Branco, quer saber, ela
quer saber, por exemplo, o que pode fazer com relação à artrose dela. Olha, dona Célia, bom dia, um abraço especial para toda a comunidade aí. Em relação à medicação, sai fora da nossa conduta, porque a gente não prescreve medicamento, tem que ser o médico, né? A gente é fisioterapeuta, então a gente não prescreve medicamento. Agora, em relação ao tratamento, ela deve, primeira coisa, ela já tem um diagnóstico, provavelmente que ela disse que ela tem artrose, então se ela sabe que ela tem, é porque ela já tem um diagnóstico clínico. A primeira coisa que ela tem que fazer é buscar um tratamento profissional. Não existe, assim, um tratamento que vai ter aquele resultado esperado em casa, Marcos Dantas. Tem que ser feito um tratamento, procura o sistema de fisioterapia aí do Ouro Branco, Ouro né? Branco. De Ouro Branco, procurar a ajuda de um reumatologista para que ele possa prescrever uma medicação voltada para o tratamento da artrose e fazer uma fisioterapia que venha objetivar o fortalecimento aí dessa região do quadríceps, da região lateral da coxa, da região medial, também da perna e assim por diante. A Malu tá querendo saber o seguinte: sempre quando ando de sapato alto, a minha perna direita adormece. O que é que está acontecendo? É difícil a gente dizer, Marcos Neto, o que é que pode estar acontecendo aí. Provavelmente é um problema de coluna. Ela pode ter uma lombociatalgia, né, que é uma inflamação lombar acompanhada de inflamação do nervo ciático. Então, quando ela usa um calçado mais alto, intensifica essa problemática. Então, é importante que ela procure fazer aí uma investigação minuciosa com um profissional, fisioterapeuta ou ortopedista. O esporão de galo, como chamam, tem algum calçado apropriado? Pergunta nosso ouvinte. Tem sim. Eu visitei outro dia uma loja lá na cidade de Natal e lá eles vendem um chinelo apropriado onde tem um orifício ali no calcanhar, né? E amortece bastante o impacto quando a pessoa pisa no chão. Existe sim. Existe também algumas palmilhas voltadas para quem tem esporão de calcânio. As pessoas compram nessas lojas especializadas desse material. E, Marcos Dantas, eu não posso esquecer, as pessoas sempre me perguntam muito aqui em Caicó, Cleiton, eu libero o paciente do alta ali na parte da fisioterapia, não é? Ela fica na piscina, mas eu também peço que ela faça uma atividade fora. E na maioria das vezes eu encaminho para uma academia. E aqui em Caicó existe uma academia que eu quero aconselhar aqui as pessoas, e eu vou estar sempre aconselhando nas minhas participações, que é o CIAF. E eu aconselho por quê? Porque o CIAF é uma academia bem estruturada, equipamentos modernos e excelentes profissionais. Inclusive eu, minha esposa, meu filho, fazemos todo lá a nossa atividade de academia. Ok, a nossa ouvinte lá do Sítio Lages continua na linha, ela quer fazer uma complementação? Pois não, pode ficar à vontade. Marco, é porque eu tenho um problema nos dois pés, assim, é que nem cria assim uma capa de couro, vai criando, aí cria aquele lodozinho duro que nem assim, um couro bem duro, que quando eu piso em cima de uma pedra, a Maria falta um pouco morrer com a dor. Aí eu queria saber que problema é esse. Dona Célia, muito obrigado por sua participação. Em seu nome, quero aqui abraçar todos os amigos do Sítio Lages, no município de Ouro Branco. E aí, Cleiton? Não tem como a gente saber o problema, infelizmente não tem como. Agora, o que é que eu indico a ela? É que ela procure um dermatologista. Então, no caso, tem que procurar um profissional médico para poder descobrir que problema é esse. Exatamente. Né? Isso é um dos poucos casos que não dá para identificar pelo rádio, né? Não tem como. E é até bom esclarecer, né, doutor, que a gente não está aqui, por exemplo, o nosso objetivo não é substituir a consulta médica, e sim dar informações, né? De forma, exatamente. É normal pessoas que chegam no seu consultório, por exemplo, e com uma reclamação, e quando começa a conversar, você descobre que é outro problema? Com certeza. Semana passada eu recebi um paciente que veio de Mossoró encaminhado para fazer 10 sessões de fisioterapia, e o raio-x que ele trouxe não mostrava justificativa nenhuma para que precisasse de tratamento, a não ser uma escoliose, mas que não justificava a dor que ele estava sentindo. Então a gente pediu uma tomografia computadorizada da coluna torácica, mesmo assim não mostrou nada que justificasse a queixa de dor. E então eu pedi ao paciente que ele fizesse um raio-x de tórax e foi constatado uma pneumonia gravíssima. O inchaço e o calor, geralmente na fase inflamatória, significa realmente artrose também? Nem sempre. O inchaço e o calor pode ser, por exemplo, uma lesão meniscal, ou então de ligamento colateral medial, colateral lateral, ou então ligamento anterior do joelho. Tudo isso aí pode causar um derrame articular causado por uma pancada, alguma coisa. Tanto causa o calor como causa o inchaço, né? Então nem sempre é artrose, tem que realmente investigar. Se a pessoa não tratar, doutor, o que é que pode acontecer? Ela pode ir para uma cadeira de roda.
Infelizmente esse é o caminho. Exatamente. Se não tratado, dependendo do quadro de cada paciente, nem todo paciente com artrose vai para uma cadeira de roda, né? Mas os casos mais graves, essa pessoa ela pode ficar sim condenada a uma cadeira de roda por não tratar. E eu digo isso, Marcos, tanto pela experiência profissional que a gente tem na clínica, infelizmente. E a artrose, no caso, ela começa a dar, por exemplo, qual a idade que a pessoa começa a sofrer? Pode sofrer com artrose? Na maioria das vezes, após os 40 anos. E eu posso até lhe dizer que 99,9% da população brasileira ou da população mundial acima de 60 anos tem artrose. Mínima que seja, tem. Não tem como, fisiologicamente falando, que o paciente ou o ser humano, como de uma forma geral, com 60 anos não tem um desgaste pelo menos de uma cartilagem. E no caso, por isso que é bom a pessoa, mesmo que não esteja, por exemplo, sofrendo da artrose, procurar um fisioterapeuta, até para que ele possa identificar, por exemplo, outros tipos de problemas? Com certeza. Muitas vezes o problema que está lá no joelho vem lá da coluna. Uma escoliose, como eu peguei essa semana, uma escoliose em S, né? Que é o último grau da escoliose. O problema da pessoa do joelho era lá na coluna. Então é importante que a pessoa realmente faça uma avaliação. E muitas vezes a pessoa chega lá no meu consultório com problema de joelho, mas eu avalio ela da cabeça aos pés, porque o problema também pode estar na cava do pé. Ela pode não ter a cava do pé, você precisa prescrever um calço para o pé, e também indicar essa pessoa para que ela faça algumas coisas, como por exemplo andar em areia, andar em cima de alguma brita, alguma coisa para promover a cava do pé. Lógico que depende muito da idade. O ouvinte quer saber, quem tem leve artrose pode caminhar? Olha, existe leve artrose? Existe o início da artrose, né? Então, assim, a pessoa pode caminhar desde que ela use um tênis apropriado, um tênis confortável, um tênis que tenha uma palmilha muito bem feita. Tem que ter muito cuidado com o tipo de tênis que a pessoa tá usando. Então ela pode sim caminhar, não tem nenhum problema. Mesmo porque, Marcos Danta, quando a pessoa está fazendo uma caminhada, ela está incentivando a produção do líquido sinovial por uma estrutura anatômica que a gente tem no joelho chamada sinóvia. Então o exercício ajuda na produção, inclusive, do líquido sinovial, e esse líquido sinovial é exatamente quem vai hidratar ali a cartilagem articular. Então, no caso dessa nossa ouvinte que tem uma leve artrose, a caminhada é boa. Agora é importante que ela pegue assim, ela compareça ao consultório, ela pode ir lá no nosso consultório ou de outro profissional que ela queira. Caicó tem excelentes fisioterapeutas, graças a Deus por isso. Então, assim, para fazer uma investigação, leva um raio-x, leva uma tomografia ou uma ressonância que ela tem do joelho, para que a gente possa realmente dizer com propriedade, você deve ou não caminhar. Dormência embaixo do pé já pode ser sintomas de menopausa? Pode ser, não é minha área também, mas pode ser sintoma da menopausa, pode ser diabetes, pode ser diminuição da circulação, pode ser aumento do colesterol, pode ser N causas. A pessoa deve procurar um diagnóstico, procurar um médico, um clínico geral, ou um reumatologista, ou um endocrinologista, algum médico assim, para que possa ter um diagnóstico fechado, Marcos Dantas. Ok, vamos aqui colocar aqui a nossa ouvinte, ela não quer se identificar porque ela está no local de trabalho, então, para evitar complicação, né? Bom dia, posso ficar à vontade com a sua pergunta? Existe algum tratamento, alguma medicação para alguém que tem hérnia de disco? E aí, doutor? Existe sim, lógico, a medicação para quem tem hérnia de disco. Bom dia, essa ouvinte, né? Ela está no trabalho. Existe sim, só que quem prescreve não é o fisioterapeuta, é o ortopedista, né? E o tratamento que a gente faz lá na clínica é tração, para ajudar a que esse disco ele volte para o seu sítio anatômico. Então lá, por exemplo, eu tenho um colega que também é fisioterapeuta, é especialista também no tratamento de coluna com Maitland. É uma técnica, né? Que a gente usa na fisioterapia, que vai ajudar a descomprimir esse disco e liberando toda aquela musculatura, toda a faixa muscular adjacente que está causando essa dor ali na região da hérnia discal. Você me disse que tem mais uma pergunta, é isso? Isso. Só que eu não sei se é o caso dele. Uma pessoa que fez uma cirurgia recentemente, 4 meses, ela pode fazer assim exercício tipo Muay Thai, essas coisas, eu não sei se é o... E aí, doutor? Depende, Marcos, tanto da cirurgia, tá certo? Depende da gravidade dessa cirurgia e com certeza o médico no pós-cirúrgico deve ter dado a ela um prazo de repouso absoluto ou repouso relativo, né? Mas na maioria das cirurgias, eu, por exemplo, na fisioterapia, o paciente faz a cirurgia hoje, amanhã eu já boto ele para caminhar. Na maioria das cirurgias a gente já bota ele para caminhar. Depende muito, tem que ser muito bem avaliado pra gente não falar besteira. Para fechar, o ouvinte quer saber qual o tênis mais aconselhado. Aí é de caso para caso? De caso para caso, cada pessoa é um caso separado, cada pessoa, inclui não só tênis, mas calçado de forma geral, cada caso é um caso, não tem como eu aqui dizer o melhor, mas o melhor tênis é aquele tênis que não seja pesado, que tenha um amortecedor, que tenha uma boa palmilha ali no tênis e assim por diante. Esse é o melhor tênis, que nem sempre é o mais caro.